sétimo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma videoaula e essa é a videoaula de número 16, em que o nosso assunto é crônica. A ocasião faz o leitor. Estamos iniciando agora o nosso quinto capítulo e a gente vai trabalhar com os textos narrativos, esse mundo tão maravilhoso que é a contação de histórias, que é a contação de narrativas que são construídas com muito amor e com muito carinho. Então espero que vocês possam, juntamente comigo, acompanhar com esse conteúdo. E sobretudo, crônica, que é um texto que eu particularmente adoro. Amo trabalhar com crônica, amo ler crônicas. Eu tenho vários livros que tratam sobre crônicas e aí a gente vai olhar para essas crônicas e perceber como é que elas irão se apresentar nesse meio, tá? Então vamos lá. Gente, o que faz um escritor escrever uma crônica? Eu sempre trago essa perguntinha que é para instigar vocês a saber o que é que faz um leitor. Um leitor ler uma crônica e o que faz um escritor ler ou escritor escrever uma crônica, né? Então a gente vai perceber que a crônica é um texto muito simples. É um texto que ele é fácil de se construir porque é a partir de uma captura de um momento que acontece no nosso cotidiano que um cronista ele vai se inspirar e construir a sua história, tá certo? Mas vamos começando a pensar aí o que é a crônica. E, antes de tudo, ouçam, tá? Eu vou passar agora um videozinho para vocês. A última crônica de Fernando Sabino. Então olhem aí para esse título, A Última Crônica. Esse título, ele chama a atenção do leitor? E ele sugere. Pelo título, dá para imaginar o assunto da crônica? Que situação vocês acham que essa crônica vai retratar? Então, ouçam bem essa crônica e depois me digam o que vocês acharam. A Última Crônica. A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo do seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. E nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num incidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acentuar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando, imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade da sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês.
O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho. Um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São 3 velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente, põe-se a bater palmas muito compenetrada, cantando num balbucio a que os pais se juntam discretos. Parabéns pra você, parabéns pra você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. De súbito, dá comigo a observá-lo, nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido. Vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim, eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. E aí, galera, gostaram da crônica? Que maravilhoso, né? Que neguinha excepcional. Eu adorei esse pai, adorei essa mãe, com a simplicidade, promover o aniversário da filha, sobre tudo, todas as adversidades, potestades que poderiam surgir. O pai fez questão, com um pedaço de bolo, uma velhinha e um copo de Coca-Cola, fazer o aniversário da filha e deixá-la feliz. Eu achei essa crônica, desde a primeira vez que eu li, uma das mais fortes, certo? Tem outra que é muito engraçada, que é do Machado de Assis, que eu já li, que fala sobre o pensamento de um burro, tá? E é muito interessante porque o cronista, o Machado de Assis, ele, dentro de uma situação do burro, ele entra na mente do burro e ele faz toda uma reflexão dentro de uma crônica. Mas vamos, depois que vocês leram e ouviram essa crônica maravilhosa do Fernando Sabino, vamos conhecer mais um pouco sobre esse gênero textual. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, ou seja, é uma narração, é uma contação de alguma história, seja ela ficcional ou real, tá certo? A crônica parte muito dessa mistura, né, do real e do não real. E é um texto curto, tá, galera? Não é aquele texto longo, que se prolonga como romance ou novela, não. É menor, é pequenininho, tá certo? E é geralmente produzido para os meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas. Então, galera, a crônica, ela tem essa função, primeira, de ser publicada em meios de comunicação, tais como o jornal e a revista, tá certo? E esses dois suportes dessa crônica vai fazer com que a crônica ela ganha caráter jornalístico, tá certo? Entretanto, se a gente for olhar para a essência da crônica, ela é muito mais literária do que jornalística, tá certo? E, além de ser um texto curto, possui uma vida curta. Ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então, por se tratar de
Vou explicar para vocês como é que o cronista faz. Ele captura um momento que aconteceu no dia a dia dele. Por isso que é um momento cotidiano, né? Que acontece no nosso dia a dia. E aí ele, por mais simples que seja, uma folha caindo da árvore, um gato passando pela rua, seja o sapato quebrando, ou seja, olhando uma menina que está comemorando o aniversário com um bolo, um copo de refrigerante, seus pais pobres batendo palmas felizes para ela, seja o professor que está rindo, seja o aluno que está resmungando, tudo isso, gente, acontece no nosso dia a dia e tudo isso pode ser o quê? Um assunto de uma crônica, tá? E por ser uma coisa que acontece cotidianamente, e várias coisas outras acontecem nos outros dias, a crônica ela vai possuir uma vida curta, ou seja, ela só vai pertencer àquele momento e depois ela deixa de não é que existir porque ela está escrita, né? Ela deixa de fazer sentido porque o tempo muda, tá? E, portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. Então, gente, muitas crônicas que foram feitas antigamente, e no contexto de antigamente, que é completamente diferente do contexto de hoje, faziam um determinado sentido que hoje já não fazem mais. E futuramente, as crônicas que estão surgindo nesse momento, elas vão deixar de ganhar um sentido porque o momento em que elas futuramente poderão ser lidas será outro, tá certo? E aí, podemos destacar, gente, da crônica, as características fundamentais com a aproximação com o público, na medida em que contém uma linguagem mais direta e mais despretensiosa. O que isso significa dizer? Gente, isso significa dizer que a aproximação com o público que o cronista faz, ele faz isso por meio de uma simplificação da linguagem. E essa simplificação da linguagem faz com que o leitor ele se aproxime, tá certo? Então ele tem uma linguagem mais direta, ele não enrola a sua narrativa, ele conta a sua narrativa assim, de um modo muito mais objetivo, como também de uma maneira despretensiosa. Ele tem só a intenção de te fazer refletir sobre aquilo, te fazer olhar da mesma forma como ele olhou, tá certo? Então não tem muita pretensão ali no que ele quer fazer. E ao mesmo tempo que a crônica é marcada notadamente pelo tempo, ou seja, pela curta duração que possui esse tipo de texto. Então o tempo ele é muito importante para o cronista. Por que o tempo é uma dimensão muito importante para quem escreve crônicas? Porque ele vai fazer uma captura de um momento que aconteceu em um determinado tempo. Então esse momento vai ser o quê? A base do cronista. Então o tempo, ele é as fundações da crônica, em que o escritor vai pegar as palavras e vai construir os tijolinhos até formar o texto por completo, a casinha crônica por completo, tá? E a crônica, gente, ela vem, ó, desde muito, muito tempo. A crônica não é uma coisa atual. A crônica é uma coisa muito antiga. Data-se inicialmente as primeiras crônicas do século XV. Então, e um pouco mais antigas, né? Então imaginem aí o tanto de crônicas que já foram escritas durante esse tempo. Então a crônica não é um gênero novo. É um gênero muito antigo, tá certo? E a gente vai partir de crônicas históricas que foram desenvolvidas dentro desse caráter histórico. Por quê? Prestem bem atenção. Antigamente as crônicas elas eram como documentos, tá certo? Elas eram escritas para capturar determinados fatos cotidianos que aconteciam dentro de palácios, com os reis, as rainhas, o príncipe, as princesas, os duques, e tudo aquilo ali era escrito de uma forma documental, ou seja, aquela crônica, aquela história ia servir para o futuro, para outras pessoas saberem o que estava acontecendo naquele momento. Por isso que inicialmente na criação da crônica, tá certo? Ela ganhou esse caráter histórico. E é muito interessante que as nossas raízes, né, de língua, que é de Portugal, língua portuguesa, lá teve um cronista muito importante que capturou muitas coisas da família real portuguesa, né? Que foi o Fernão Lopes, o cronista Mol. O cronista Mol é o quê? Aquele pessoa responsável por fazer as crônicas que aconteciam, que faziam as crônicas que tinham como assunto o cotidiano da família real, né? E o cotidiano ali daquele tempo. E aí até hoje essas crônicas elas são estudadas justamente para perceber o que acontecia naquele reinado, tá? E
as crônicas, elas relatavam desde o século XV fatos históricos, como eu havia falado para vocês, sejam reais ou fictícios. E o fictício, ele partia de uma imaginação daquela época, tá? Ou acontecimentos cotidianos, ou seja, sucessão cronológica, alguns com toque de humor. Tem umas crônicas que são muito engraçadas. Aquela do burro, no Machado de Assis, ela é muito engraçada. Eu morro de achar graça com ela, né? E hoje, gente, a crônica é um termo usado para definir o gênero narrativo reflexivo breve, episódico e comunicativo. A crônica se caracteriza por registrar, acima de tudo, um flagrante do cotidiano em seus aspectos pitorescos e inusitados, com certa dose de humor e de reflexão existencial. Então é muito bonito quando a crônica ela vem com esse conceito em que mostra pra gente que ao ler uma crônica a gente vai refletir sobre alguma coisa. E quando a gente leu a última crônica, a gente percebeu a simplicidade dos atos, como eles ocorrem e as pessoas elas não vão deixar de ser felizes por elas terem menos. Na verdade, a felicidade está no menos e não no mais. Né? Então é uma crônica muito bonita de se ouvir, por isso que eu trouxe para vocês. E pode conter passagens líricas, tá? Bem poéticas, e comentários de interesse social, e a linguagem é quase sempre coloquial, ou seja, informal e irreverente. Muito engraçado, tá? E a crônica, gente, procura contar ou comentar histórias de vida. Então, tem muitas crônicas que contam sobre alguma vida de alguma pessoa, tá certo? Histórias que podem ter acontecido com qualquer um. Ou seja, a crônica, eu posso ter como base a sua vida, ou a minha vida, ou a vida de fulano, a vida de ciclano. Não importa, tá certo? Eu posso fazer a crônica. Então, o assunto da crônica pode ser tudo, desde que esse tudo ocorra em um determinado espaço de tempo, né? O interesse será despertado pela escolha das palavras e pelo modo como elas serão colocadas. Então, o cronista ele tem um trabalho, sim, de mostrar de uma forma muito simples aquela história, tá? Então, ele vai fazer com que a ouça ou leia aquela crônica a partir das escolhas de palavras, né? E vão fazer a gente conferir, pensar, refletir, questionar e entender melhor o que se passa dentro e fora da gente. Então, a crônica é um texto maravilhoso de ler, de se ouvir. Eu adoro demais crônicas, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. As atividades estão lá nas páginas 45 e 46, das questões 1 a 3, e na página 47, nas questões 4 e 5. Um beijo cheio de saudade para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.